não é costume nosso as entrevistas com rabinos, não porque nós não queiramos, porque normalmente eles não querem. Talvez por acharem que vão ser espremidos aqui, quem sabe, mas temos um aqui, corajoso. Veio de Kansas, nos Estados Unidos, paulistano de nascimento, tem 47 anos de idade, se chama Jacques Kuckerkorn, faz um trabalho lindo pela internet, com debates e diálogos interessantíssimos a respeito de temas judaicos, e hoje visita a Menorá e, para muita alegria do Menorá na TV, nós vamos ter ele aqui conosco respondendo às nossas inquirições, não inquisições, por enquanto. Fala, Jacques, tudo bem com você, querido? Muito, eu quero dizer que eu não me sinto intimidado de estar aqui, ao contrário, é um prazer. Eu sou seu fã, eu leio o site da revista, os teus artigos do José, e estou muito contente de estar aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, sempre lembrando que a alegria e o contentamento e a satisfação, nesse caso específico, são absolutamente mútuos. Vamos em frente, não sai daí. Vamos debater com o rabino Jacques Kuckerkorn uma série de assuntos ligados ao povo hebreu. Já já voltamos. O que é que leva um cidadão, número 1, Jacques, a querer ser rabino, e número 2, a escolher uma das vertentes da religião hebraica, da fé mosaica? Bom, desde que eu era pequeno, eu queria ser rabino. Eu venho de uma família que meus ancestrais, não meu pai nem meu avô, mas meus ancestrais eram rabinos, e eu quis fazer uma vida que eu pudesse me dedicar ao estudo judaico, a ajudar as pessoas, em última análise, a ajudar o judaísmo não só a sobreviver, mas a florescer. E apesar de ter crescido numa casa que eu acho que em termos brasileiros seria tradicional, ou até mesmo, quem sabe, ortodoxa, não racídica, mas ortodoxa, eu já de menino eu percebi que se não houvessem outras maneiras mais abertas, mais acessíveis, meu livro em português chama Judaísmo Acessível, mais acessíveis de ser judeu, o mundo judaico seria menor no futuro. E de fato, toda a minha carreira tem sido tratar de fazer o judaísmo torná-lo mais acessível e tentar interessar os judeus mais no judaísmo e trazer mais pessoas para o judaísmo. Ô, Jacques, você optou pelo judaísmo reformista. Por quê? Número 1. E número 2, você está satisfeito na linha que escolheu e consegue fazer o teu trabalho com a qualidade que você imaginou? Olha, quem anda na linha é trem. Então Você corre na linha? Eu tento. Eu tenho que criar meu próprio caminho também. Mas eu me formei no seminário reformista, o Hebrew Union College, e eu creio que as ideias liberais são as mais adequadas, geralmente, mas eu não me sinto obrigado eu não tenho a cartilha, primeiro, e mesmo se tivesse, eu sigo a cartilha da minha consciência. Então, no final, eu tenho que viver comigo mesmo, não com um movimento reformista, enfim. Mas a minha sinagoga, por exemplo, ela é de linha liberal, mas ela não é afiliada com nenhum movimento. Você poderia chamá-la de conservadora mais do que reforma ou não? Não, normalmente, eu acho que eu evito... Não é linkada a ninguém. Eu evito esses rótulos, né? Ou seja, nós somos uma sinagoga aberta, nós recebemos as pessoas, mesmo se for um casamento misto, por exemplo, nós nos recebemos, educamos os filhos, etc. Por outro lado, muita coisa no meu pensamento ainda é o que eu cresci. E eu acho que principalmente essa ideia de que o povo judeu tem uma missão especial, nós somos especiais, não melhores, não piores, mas diferentes, portanto especiais, e o meu trabalho é que o povo judeu continue a existir, que quando eu deixe de existir, que eu tenha impactado em pessoas para que o mundo judaico maior e melhor depois de mim, e não só contando com as minhas 2 filhas, mas contando, por exemplo, com mais de 500 pessoas que eu já converti, que é um número incrível. Ou seja, eu não conheço
nenhum rabino vivo hoje que tenha feito tantas conversões. Se bem que, quero deixar isso claro, que isso não é que eu estou numa competição para entrar no livro do Guinness, de quem fez mais conversões, mas acho que o meu pensamento é que cada conversão que eu faço, daqui 200 anos, 300 anos vão haver mais judeus. É o único trabalho que eu posso fazer que eu sei que vai continuar e ainda dando dividendos para o futuro. Ô Jacques, você facilita a vida do converso? Você dificulta a vida do converso ou você se relaciona com ele normalmente? Essa é a primeira questão. A segunda parte dessa questão, você tem convertido pessoas que se convertem por algum interesse específico ou porque querem ser efetivamente parte do destino do povo hebreu? Muito boas perguntas. Isso que eu gosto de assistir no teu show, que você faz boas perguntas. É interessante porque a tradição judaica, ela não é única. A maioria dos temas que você procurar tem uma opinião, outra opinião. Eu tenho feito estudos muito profundos sobre a questão da conversão e qual deve ser a atitude da comunidade judaica em relação a conversos. E ela varia de não fazemos conversão de jeito nenhum, não fala comigo, não quero conversar contigo, para casos históricos, aonde, por exemplo, que o Talmud já fala de conversos como do tempo da rainha Esther, quando não-judeus correram para se converter porque eles tinham medo que se eles não se convertessem, os judeus os matariam. A história do livro de Esther é uma história que ninguém entende. O livro de Esther não é nada que você acha, se você ler com cuidado, você vai perceber que não é nada do que você acha. Mas enfim, essa é outra entrevista. Então, enquanto que a maioria da comunidade judaica hoje tem uma atitude negativa em relação ao converso ou de dificultar, as nossas fontes dizem, por exemplo, em alguns lugares, você rejeita ele, você empurra ele com uma mão e tenta trazer ele com a outra. Não é tão claro que você tem que rejeitar 3 vezes, 7 vezes, nada assim. Então, quando eu lido com alguém, eu lido, primeiro, eu tento entender se eles são sinceros, tento entender se ser Agora judeu... você está indo para a segunda parte da pergunta. E ainda vou te dar uma terceira, porque você é bom de fazer pergunta, eu sou bom de dar resposta. Eu ainda vou te dar uma terceira. É porque o pessoal quer saber. A segunda, então, eu procuro saber se eles são sinceros, se eles vão ser bons para o judaísmo e principalmente se o judaísmo vai ser bom para eles. Muita gente que me procura estão em lugares como Maranhão, Piauí, enfim, onde não há, mesmo se eles quisessem, não há outros judeus, quer dizer, eu tenho convertido gente por toda a América Latina, na Europa, a maioria em lugares onde não há comunidade judaica. Onde há comunidade judaica, eu mando eles para essa comunidade. Por exemplo, aqui, gente que me contata do Rio, eu mando para Ari ou para outra sinagoga do Newton Bonder, comunidade judaica do Brasil, creio que chama. São as duas liberais que eu acho que são mais abertas. Se por algum motivo eles são rejeitados por eles, aí eu posso considerar trabalhar com eles, porque o meu objetivo é ajudá-los. Ajudá-los nem sempre é fazer a conversão deles. E muito mais, isso para mim eu não vou dizer que é um hobby, porque hobby significa alguma coisa que você faz relaxando. Não, essa é a minha missão. A minha missão é ajudá-los. Por que alguém quer ser judeu? Em geral, ou porque eles acreditam que têm origem judaica, sendo descendentes de Anusim, de Marranos, dos tempos de são muitos. Hoje na América Latina é uma enormidade de gente. 36 milhões. Exatamente. No Brasil tem um número absurdo. Mais de 9 milhões. No Brasil, eu creio que tem mais. Eu creio que no Brasil, eu escrevi minha tese sobre isso. Eu creio que de cada 10 brasileiros, 1 tem origem judaica. E se você se focar na população branca, uma porcentagem maior, e entre a população branca do Nordeste, com certeza mais de 50% deles têm origem judaica. Isso eu posso explicar depois em mais detalhes. Eu sei disso. Então, o que aconteceu é o seguinte, quando eu fui estudar para ser rabino no Hebrew Union College, tinha que escrever uma tese. Todo mundo, do dia que você chega lá, eles começam a falar, você tem que fazer tua tese, vai ser difícil, vai ser complicado, você vai se dedicar muito, o último ano você quase não toma aula nenhuma, você só escreve tua tese. Eu falei, bacana, tá, vou fazer. Então aí eu perguntava para as pessoas, o que você escreveu tua tese? Uma coisa chata.
Ou dizer, uma coisa que ninguém se importa. Mas todo mundo é burro aqui. Se eu vou ter que me dedicar 5 anos, especificamente o último ano em tempo integral quase, para escrever uma tese, eu tenho que escrever uma tese que um dia me coloque no programa Menorá na TV. Porque se eu tivesse escrito minha tese sobre o que o Rambam acha da opinião do Rashi em relação ao tamanho das olivas da Palestina, entendeu? Ninguém se interessa. Então eu falei, vou escrever uma coisa assim sexy. Aí eu me lembrei que quando eu cresci em São Paulo, quando eu estava crescendo, de vez em quando vinha uma empregada nova em casa, nunca parava em casa, não sei o que era com a minha mãe e as empregadas, nunca parava empregada. Quando vinha uma empregada nova, e ela era do Nordeste, ela era branca, minha mãe tinha o roteiro, levava ela levava no chorrete, mostrava como matava a galinha, e algumas delas diziam, na minha vila, lá na Paraíba, a gente acende vela no Shabat também, a gente mata a galinha desse jeito, a gente faz... Eu sempre achei estranho. Às vezes eu estava, por exemplo, sei lá, eu andava no metrô, São Paulo, aí eu tinha um livro judaico, alguém sentava contigo e começava, eu sou judeu também. Eu olhava para ele era mais escuro que eu, ele era claramente de uma classe econômica diferente. Eu falei, como que ele pode ser judeu? Tá. Então, depois eu vim a entender a história de Anussim, de Marranos, etc. Aí, quando chegou o momento de escrever minha tese, eu falei... De repente você se deu conta que quem não é judeu é você. Eu acho que eu sou judeu o suficiente, assim, mas eu acho que eles... Então, quando eu tive que escrever minha tese, eu falei, vou escrever uma coisa legal. Aí eu fiz uma coisa que eu creio que ninguém no Hebrew Union College tinha feito antes. Minha tese foi não só acadêmica, mas de campo também. Então eu fui primeiro para Natal. De Natal eu andei de carro por todo o interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, entrevistando gente. E aí depois saiu um artigo, saiu minha tese, saiu um artigo. Inclusive teve umas 2 mulheres que fizeram um filme que aí elas tiveram a ideia original, elas me falaram isso, tiveram a ideia original baseado em ler sobre a minha tese. E aí elas, por sorte, não me deram nenhum crédito quando elas fizeram o filme, porque é um filme muito mal feito. O tema é bom, o filme está muito mal feito, na minha opinião. Então, eu fico feliz de não estar muito conectado com elas. Porém, mas me pareceu falta de ética. Então, quando eu escrevi a minha tese, aí eu tenho alguns amigos jornalistas aqui, um amigo meu quando eu vim para São Paulo, ele me entrevistou, isso nós estamos falando 20 anos atrás. Ele me entrevistou e o pessoal saiu da Folha, saiu uma coisinha pequena na Veja, aí eu já morava nos Estados Unidos. Aí o pessoal começou, com a internet, a me achar. E todo mundo procurando e me fazia uma pergunta. Rabino, eu estou aqui em Itapipoca do Norte. Rabino, estou aqui em Juiz de Fora. Eu quero saber sobre Hanukkah. E eu escrevia. Rabino, eu quero... Como é que é isso? Um dia eu falei, tem tanta coisa escrita, vou fazer um livro. Aí eu fiz um livro. Esse foi meu primeiro livro. Aqui. Chama... Eu decidi depois, muita gente procurava do mundo inteiro. Eu primeiro fiz ele em espanhol. Tem aí em espanhol. O livro eventualmente foi traduzido para o inglês. O guia? O guia. Chama Hamadri, a guia. A guia ou o guia, na verdade, são respostas do Rabino a questionamentos de não-judeus, ou até de judeus também. Exato. E ele, brasileiro, paulistano, escreveu o livro dele, inteligentemente, em castelhano. Acredito que ele não vá torcer pela Argentina na próxima Copa do Mundo. Mas por que escrever em castelhano? Porque minha mãe é do Uruguai. Tá certo. Eu também sou cidadão. Também sou cidadão. Também sou cidadão uruguaio. Tá certo. O livro agora existe em inglês, em português. Em português chama Judaísmo Acessível. Em inglês, em espanhol, em português. E nós estamos traduzindo para o polaco. Existe grande demanda lá. Então, e aí as pessoas me procuram. E hoje em dia, com a mídia, com mídia social, por exemplo, eu tenho um grupo no Facebook que chama Instrução sobre o Judaísmo, tem quase 6 mil membros. Mas você vai falar disso no segundo bloco, porque nós estamos chegando ao final do primeiro bloco com Jacques Kuckerkorn, que é rabino na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, ele que é paulistano, ashkenazi, como você deve ter entendido pelo sobrenome dele, de família também polonesa e rabino na área da reforma
nascido em São Paulo, vivendo em Kansas, nos Estados Unidos. Não saia daí porque a partir de agora ele vai, como uma metralhadora giratória, responder rapidamente a muitas dúvidas e perguntas que ele sabe que existem na cabeça das pessoas que o procuram com essas dificuldades. Já já voltamos. Você, antes do encerramento do primeiro bloco, falava dos 6.000 membros que você tem e com quem você se relaciona através da internet. Qual é a pergunta que você mais escuta, tanto pessoalmente quanto pelas redes sociais, a respeito da condição judaica? Uau, pergunta boa, rapaz. Eu acho que, não sei se existe uma pergunta, eu acho que em geral as pessoas me procuram sedentas de acesso ao judaísmo, de acesso à informação judaica, que é negado para eles ou porque eles moram num lugar onde não tem judeu, ou porque eles procuram as sinagogas são herméticas. Eu não estou aqui eu não tenho o direito de criticar ninguém, eu imagino que eles façam o que eles fazem, mas mesmo andando aqui pela cidade, você anda pelas sinagogas e parecem assim, fortalezas, né? Enquanto que nos Estados Unidos, muito diferente, está tudo aberto, o pessoal vem, de vez em quando tem grupos de igreja que vêm visitar, enfim. Mas a pergunta que em geral eles fazem é saber, a pergunta mais comum é: Rabino, você pode me ajudar a aprender o judaísmo? Rabino, você pode me ajudar a me converter? E eles, normalmente, em geral, são muito sinceros. Como você perguntou antes, tem gente que vem procurando vantagem, que eles querem vir para mudar para Israel, para se armar em Israel, para ser aceito pela comunidade judaica, enfim. Essa não é a minha função. Se você mudar para Kansas City, você será muito bem-vindo na minha sinagoga. Eu não controlo o que outra sinagoga faz, não tenho esse desejo, enfim. Nem pode exigir que alguém receba mal ou bem alguém. O judaísmo não tem um papa, não tem uma estrutura central. Nos Estados Unidos existe essa ética e essa ideologia que se alguém foi convertido por alguém mais, ele é aceito pelos outros, ou as portas estão abertas. Em geral, as portas estão abertas. E que, infelizmente, não prevalece na América Latina por supostas questões de segurança, por questões de, como se diz, fiefdom, de territorialidade. Cada um quer controlar. É uma pena, né? É uma pena que essas pessoas sofram com isso. Por isso que eu criei minha organização, por isso que eu estou aqui no Rio agora, aqui no Brasil, chama Brit Brachá, que ela existe, é uma sinagoga virtual. Nós fazemos, como você disse antes, serviços de Shabbat pela internet, nós fazemos aulas, palestras, já tivemos 2 vezes o prazer da sua companhia, pessoal, você é muito popular, ainda falam de você, bem, por falar nisso. Você é muito gentil. Mas é verdade. Mas eu tive prazer e alegria em poder falar a respeito das minhas experiências para o teu público. O pessoal gostou muito. Foi muito bom para mim. Pessoalmente gostei muito também. Quer dizer, e além do que eu acho que, especialmente para o Brasil, essa ideia de você dar palestras, aulas pela internet, apesar de ser um pouco incomum, né? Ou seja, não foi feito antes, eu acho que é particularmente boa. Por exemplo, numa cidade como São Paulo ou Rio, onde o tráfico é horrível, a violência, ou um lugar como Teresina, no Piauí, onde nunca vai ter uma palestra judaica. Então a pessoa pode ligar o computador, não é a mesma coisa que estar presente, mas a tecnologia é tão boa que te permite, você fala, eles escutam ao mesmo tempo, eles podem escrever perguntas, você responde ou não. Você pode ignorar as perguntas também, o que é muito bom às vezes. E eu acho que, pelo menos, o judaísmo nunca foi uma religião avessa, contrária ao progresso e à tecnologia. Nós não somos como os Amish. Os Amish nos Estados Unidos rejeitam eletricidade. O judaísmo sempre usou a tecnologia, os meios mais modernos, para promover os valores judaicos. Ô Jacques, uma pergunta. Você acredita que alguém que brande a flâmula ou a bandeira da verdade, da certeza, da garantia, quando não se sabe se aquilo é realmente como está dizendo, tem direitos de
colocar para corner, para escanteio, de lado, outros grupos dentro da mesma religião? Eu vou te falar com toda clareza. Os ortodoxos de hoje não são os reformistas de ontem? Será que os reformistas de hoje serão os ortodoxos de amanhã? Quando você me perguntou se eu seguia a linha reformista, eu disse que não, que só quem anda na linha é o trem, porque eu sigo a minha própria linha, porque em muitas maneiras eu vejo o movimento reformista se transformado numa ortodoxia de esquerda. Quando eu vejo, por exemplo, que existe que às vezes uma agenda de esquerda nos Estados Unidos é mais importante que os valores judaicos, eu não posso estar de acordo com isso. Eu acho que, para mim, isso foi a ideia, todo movimento começa com uma ideia boa, depois as pessoas com o tempo começam a pervertê-la, né? Então, por exemplo, no judaísmo liberal tem a ver com ideias de ética e moral. Alguma coisa que não for ética e não for moral não pode ser judaico. Porém, às vezes você observa atitudes das lideranças e das sinagogas que não são muito éticas ou muito morais. Então eu não posso estar de acordo com isso. Por isso eu, por exemplo, saí, eu estava numa sinagoga muito maior, saí e criei minha própria sinagoga. Porque no final da história eu tenho que estar bem com a minha consciência. Eu não posso fazer o que eu... No meu caso, nos Estados Unidos, eu tive um problema porque eu fiz uma conversão de uma família que eram filipinos, portanto asiáticos, e eles ficaram bravos. Eu falei, vocês podem, eu lamento. Mas porque o filipino não tem direito? Aparentemente... Porque tem os olhos puxados ou porque então, são amarelos? É curioso porque eu falei, eu converti uma pessoa que era negra. Eu falei, o que você quer dizer? Ele falou, por que você converteu um negro? Eu falei, o que você quer dizer com negro? Fulano, ele é judeu. Se ele é judeu, negro... Porque ele não conhece os judeus da Etiópia? Bom, então, esse tipo de coisa, né, quando existia... Sim, mas o preconceito, ele está em todo lugar. Por isso, eu acho que muito das atitudes que às vezes a gente observa não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com a ética, com a moral, sim com preconceitos, e eu tento evitá-los. Eu acho que todos nós temos preconceitos. A gente tem que lutar. Não é o lutar judaísmo que tem com preconceito e deixou de lado a ética e a moral em certos casos. São os judeus, exatamente, ou os seres humanos. São indivíduos. Não todos, alguns. No final... E que nem deveriam poder se aproximar do núcleo das comunidades judaicas e muitas vezes estão nas suas presidências. Acontece muito. Não que eu esteja dizendo que eu ou você, Ronaldo, sejamos profetas, mas eu sei que os profetas nunca eram populares. Profetas nunca ganharam concurso de popularidade. Fazer o que é certo, em geral, não te faz popular. E eu acho que no final a gente tem que optar por viver uma vida decente ou, às vezes, ter sucesso. Para mim, o sucesso não é ser um rabino numa congregação enorme, não é ganhar muita grana, é fazer o que eu acho que é certo. Você já roubou alguma gravata, não? Não. E o que você pensa de rabinos que roubam gravatas? Não é uma boa ideia, mas eu imagino que no caso que nós estamos pensando, creio que há circunstâncias atenuantes. Tá certo, deixa ele para lá, ele já está indo desta para melhor. Olha, eu vou te falar que eu decidi ser rabino liberal por causa dele. Ele foi o meu modelo. Então você ainda vai roubar a gravata? Eu ainda vou? No teu futuro. Essa aqui me deram de presente. Mas é bonita a tua gravata. Essa me deram de presente. Tá certo. Não, eu acho que falando nesse caso, especificamente... Não precisa falar o nome dele, bom, mas não precisa. Quem foi o meu rabino? Todo mundo já sabe quem é. Tá, bom, ele era o meu rabino, o Henry Sobel. O que acho que ele prova pra gente é que ele era um ser humano falível. Ninguém é perfeito. Com ele eu aprendi que existem várias maneiras de ser judeu. Eu vou te ajudar. Você quer ver aonde eu vou te ajudar? Se ele tivesse morrido no dia seguinte que ele cuidou do caso do Herzog, ele seria o meu ídolo. Infelizmente... Deu para entender? Bom, foi a época que ele foi o teu ídolo. Sem dúvida. Olha, eu volto a dizer, ele era um representante do judaísmo liberal, uma forma diferente de ser judeu. Eu acho que todos nós, a tradição judaica diz que quanto maior a pessoa, maior o Yetzer Hara, a inclinação para o mal. E às vezes a gente falha, a gente é deficiente em conter o nosso Yetzer Hara. Eu acho, quer dizer, é evidente que naquele caso não havia necessidade, ele não tem a necessidade financeira, ele estava procurando o thrill, mas eu não sei, emoção. eu acho que ele ficou realmente abalado
psicologicamente com algum outro fato, e isso aí é fruto desse abalo. Eu acho que cada um de nós tem seus próprios demônios. Ele tem o dele. Eu acho que no final da história ele fez um trabalho decente, um trabalho bom aqui no Brasil. E assim, acho que na vida você pode achar o copo meio vazio ou meio cheio. Eu sou agradecido a ele porque não tudo que eu sou, mas algo do que eu sou. A minha escolha pelo Hebrew Union College, por exemplo, foi um resultado de uma conversa com ele. Na verdade, depois que eu voltei, depois que eu fui, eu não tive muito mais contato. Eu já estou nos Estados Unidos 24 anos. Mais da metade da minha vida fora. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhas. A médica tem 15 anos e a advogada tem 11. Quer dizer, serão médica e advogada. Eu sempre digo para elas. E elas querem isso? Elas querem. Eu sempre que eu digo para elas, você pode escolher sua própria carreira dentro da medicina e da lei. Não, é porque é o que elas quiserem. Não, realmente nós estamos levando a conversa num nível de sorrisos e é bom a gente conversar, porque na verdade nós gostaríamos sempre que os filhos seguissem as profissões que nós entendemos corretas para eles, mas não é bem assim. Olha, o que eu acho, o que eu creio é que você tem que criar expectativa. Você dizer, eu quero que você... Na verdade, a coisa da carreira é o menos, mas eu digo para as minhas filhas, eu espero que você casem com um judeu. Eu ficaria muito feliz se elas casassem com um judeu. Será que eu aceitaria se elas não casassem com um judeu? Lógico que eu aceitaria. Bom, então eu quero que você me responda sobre esse tema no próximo bloco, porque ele é muito sério e é muito sensível. Nós vamos tentar buscar as razões dessa sua vontade e dessa eventual minha vontade em algum tempo da minha vida, que não existe mais. Vamos conversar sobre isso. Não sai daí, porque Jacques Kuckerkorn, junto conosco, vai discutir exatamente a questão de por que a opção de um pai por um marido ou uma esposa judia ou judeu para os seus descendentes. Não saia daí, já voltamos. Por que é que nós queremos que os nossos filhos se casem com judeus ou judias, na sua avaliação? Isso não é uma meia loucura? Eu acho que é uma meia loucura se é baseado no racismo, né? Achar que o judeu é melhor que o não judeu. Eu acho que também é hipócrita você não viver uma vida judaica. Uma vida judaica não tem que ser uma vida ortodoxa, tem que ser uma vida baseada em valores judaicos, de caridade, cultura. Evidentemente é possível ser muito judeu e não ser observante ritualmente. O que você prefere para a tua filha mais velha? Um judeu mau caráter ou um não judeu bom caráter? Um judeu que não gosta da sua filha ou um não judeu que gosta da sua filha? Mas sabe qual é o problema? Se bem que não é sempre essa a relação. Eu acho que existem mais opções do que essa. Claro. Eu quero que... Você quer um judeu que gosta da sua filha? Eu quero um judeu que gosta da minha filha, exatamente. E que seja bom caráter. Porém, eu moro num mundo onde é possível que ela me traga uma não judia. Quer dizer, também essa. Eu não creio que minha filha maior ou menor sejam lésbicas, mas é pode possível. Acontecer? Tudo pode acontecer. Eu sou rabino fazem mais de 20 anos, eu já vi de tudo. Eu acho que, eu dizer o seguinte, que é hipócrita você demandar de uma criança, de um filho, uma filha, que você tem que fazer tal coisa, e acho que a primeira pergunta que você tem que perguntar para você mesmo é por que ser judeu é bom? Por que ser judeu é relevante? Uma vez que você pode responder isso, eu diria que eu espero que minhas filhas casem com judeus, porque é mais fácil criar netos judeus, filhos judeus, se você tem uma casa onde ambos são judeus. Eu acho que se você... O que não quer dizer que os seus netos sigam o que os seus filhos determinam. Olha, meus avós... Você acabou de dizer isso. Não resta dúvida. Eu acho que nós vivemos num mundo onde... Ou seja, a nossa necessidade de controlar o futuro, ela muitas vezes dá com os burros na água. Sem dúvida. Então, para que querer controlar o incontrolável? Tem um ditado Yiddish que diz, o homem propõe e Deus ri. Man tracht und Gott lacht. Então, porém, eu acho que você deve criar expectativa. A falta... Eu observo, pelo menos nos Estados Unidos, uma liberdade radical para as crianças que eu acho que não ajuda. Acho que as crianças querem norteio. Eu crio na minha casa certas regras, e as regras são de certa maneira flexíveis,
existe uma margem de flexibilidade, mas eu digo, o que eu acho que é melhor para você não é ser médica, ser advogada, é escolher uma carreira que, no caso da minha filha maior, que com as características e interesses dela tem a ver, na qual ela possa ganhar algum dinheiro e ter sucesso e ter felicidade. Quer dizer, eu acho que minha filha... Ter a independência dela e ter a vida que ela pode exato. ter. Quer dizer, ao mesmo tempo dizendo que ela vai ser a médica, não só, diga-se de passagem, não só médica, mas patologista, porque a gente não gosta de paciente. Paciente é a pior coisa que tem para médico. Então, a gente quer medicina sem paciente. Então, esse tipo de coisa, na verdade, pelo menos cria a expectativa que ela tem que buscar na vida dela educação. Talvez ela não vai ser médica, talvez ela não vai ser patologista, mas que ela vai ir para a universidade, ou ela vai ou ela vai. Porque isso não é negociável. Entendeu? Então, eu acho que você cria certas... Que carreira ela vai fazer, a que ela quiser no final da história. Mas eu posso... A gente diz não, brincando, né? O que eu quero dizer para você é que todos eles, como nós, sempre fazemos o que nós queremos. Exatamente. Mas eles farão o que eles quiserem. Sem dúvida. E nós não temos, até um determinado momento, a gente imagina que possa interferir. E a partir dali, acabou. Eu acho que você não pode, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que criar uma expectativa. Dizendo, filho ou filha, você vai fazer o que você quiser, mas isso, pelo menos no caso das minhas filhas, elas sabem muito bem que elas vão fazer o que elas querem, mas nunca vai ser porque meu pai não me disse o que ele achava que eu tinha que fazer. E eu dizer o que eu acho que elas têm que fazer... Você não quer pecar por omissão. E eu dizer o que ela acha que elas têm que fazer, não significa que elas têm que fazer o que eu quero, porque, você disse, porque elas já não fazem. A mãe também não faz. Eles fazem, todo mundo faz o que quer. Você faz o que pode. Eu faço o que eu posso, exatamente. Mas tema de questão do casamento misto, eu acho que é importante. Eu lembro que era muito complicado quando eu cresci aqui no Brasil. Apesar de eu ter casado com uma mulher judia, eu faço casamentos mistos, porque eu aprendi que existe gente que valoriza seu judaísmo, que quer ser judeu, porém, que por algum motivo se apaixonou por um não-judeu ou tem certos temas com a comunidade judaica que não quer se relacionar com eles e, porém, querem ter filhos judeus e famílias judaicas. E se a minha participação num casamento, até mesmo em casamentos ecumênicos, com um ministro, um sacerdote, com um imã, com um brahma, eu fiz 2 casamentos com um líder espiritual hindu. Se a família tem um compromisso de criar filhos judeus, eu vou participar, independente do aspecto halakhico. Mesmo se o não-judeu for a mulher, por exemplo, na minha sinagoga e em todas as sinagogas liberais dos Estados Unidos, reformistas, os filhos são considerados judeus se o pai ou a mãe é judeu. Porque, evidentemente, existe precedente histórico, como você falou sobre... Falamos em off, não aqui, mas posso repetir. Normalmente, o judaísmo, ele provinha do pai. E os ortodoxos atuais, a partir do século I da nossa era, começaram a modificar essa estrutura em função das circunstâncias do Oriente Médio naquela ocasião, em que os judeus eram muito massacrados, as mulheres eram curradas, violentadas e por aí afora, pelo exército romano. Exato. Enfim, e os ortodoxos mudaram essa história aí sem me perguntar. Se bem que você tem aqui uma coisa interessante, eu acho que você não pode falar de ortodoxos no século I. Não pode. A ortodoxia só aparece quando a reforma aparece. Sem dúvida. A ortodoxia, existia maneira de ser judeu. Uma vez que a reforma acontece no século XVIII, XIX, aí existe a ortodoxia. Na verdade, como eu disse no começo, a reforma ortodoxa, quer dizer, essa reforma que depois veio a se chamar ortodoxia, ela aconteceu lá no século I. Ou a partir do século I até o século XVI. Um dos meus professores, o meu mestre da minha tese, no Hebrew Union College, o Dr. Ellis Rifkin, Alava Shalom, sempre dizia, o judaísmo sempre foi reformista. O judaísmo sempre mudou. Ou seja, nós mudamos de uma maneira radical quando o judaísmo era todo baseado no Templo de Jerusalém, toda a religião era o Templo de Jerusalém, de repente o templo desaparece, o que eles fazem? Eles mudam, agora é a sinagoga. O judaísmo, em vários momentos na história, tem mudado de maneira radical para sobreviver. Mas é como eu disse a você, os ortodoxos fizeram mudanças e não aceitam que outros façam mudanças. Quando alguém anda então isso é uma questão de mercado, na minha avaliação. Controlar. Quando alguém anda vestido como se ele estivesse na Ucrânia, no século XVII, e se acha bacana,
que tem a ver andar... Mas no carnaval também tem muita gente que se acha bacana. Por isso, não. Mas quando o nego anda em Israel... Que faz, no circo também. O nego anda em Israel, quando faz 40, 50 graus, ele anda com capota preta, e ele acha que isso é a expressão do judaísmo mas dele... Mas tem que pedir a Deus para não deixar ele tirar, ele fazer assim com o capote. Porque se botar o sovaco para fora, meu amigo, vai ser uma catinga. E não são todos, mas alguns, Deus me perdoe. Mas o sujeito achar que o que define o judaísmo dele é andar vestido como o trisavô dele andava vestido na Ucrânia há 200 anos atrás, é pelo menos estranho. Quer dizer... 300. Sei lá, eu acho estranho, né? Agora, me responde uma questão aqui. Qual é a maior dificuldade que um rabino enfrenta no seu sacerdócio, em geral? É ouvir os tsures, ou seja, os problemas das pessoas? Eu acho que é... Ou é não encontrar solução para eles? Tudo na vida, que o que é o melhor é o pior. São dois lados da mesma moeda. E eu acho que, para mim, pessoalmente, é o fato que cada vez que meu telefone celular toca, eu não sei o que vai acontecer, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, e é ter que ir, de acordar de manhã e fazer um Brit Milá, que é uma coisa feliz, aí de repente você está dirigindo ou está voltando para o escritório, aí alguém te liga dizendo, estou pensando em me suicidar, você tem que correr lá, essa mudança radical. E também, desde o ponto de vista pessoal, é que eu acho que a minha família sofre muito, porque... Sua família, mulher e duas filhas. Minha mulher, minhas duas filhas e minha cachorra. Você não tem muito tempo. Porque, não só, quem sabe, não tem tempo, mas desculpa, filha, você tem um recital do piano, lamento, tenho que ir porque tem que ver um funeral. Você tem um aspecto de ser proprietário de labrador, é verdade ou não? Não, chihuahua. Chihuahua. Uma chihuahua bem resolvida. Pequenininha e bem resolvida, a Daisy. Tá certo. Ela não late. O que você fez com ela? Ela não late? É porque ela cresceu numa casa onde os dois pais dela, eu e minha esposa, somos psicólogos. Que bom. Muito bem. E o que é que tem de melhor nessa profissão? Acho que é a chance de ajudar as pessoas, é a chance de ser um representante de uma fé, de uma prática ancestral e que é significativa na vida das pessoas. É o fato de saber que, como o Rabino Kukir Korn, eu posso radicalmente mudar a vida de alguém, por exemplo, torná-lo judeu, que o Jacques Kukir Korn não poderia. Se eu tivesse virado dentista, eu teria uma vida mais fácil, eu teria mais grana, mas eu acho que o dentista também tem impacto na vida das pessoas, mas um impacto diferente. E o outro aspecto é, sem querer te alabar, te puxar o saco, seria o fato de que, como rabino, eu tenho a oportunidade de ter conexões com gente como você. Uma vez eu fui convidado para visitar o rei do Marrocos, com gente que a maioria das pessoas comuns, se eu fosse um dentista, novamente, eu não teria sido convidado para conhecer o rei do Marrocos. Tá certo. Mais ainda, Jacques, uma questão que eu considero bastante interessante é que a grande esmagadora maioria dos judeus está fora do âmbito da centralidade das comunidades judaicas. Vocês estão falando uma língua que ninguém compreende? É isso? Eu acho, em conversas pessoais que eu tive contigo, você entende muito bem isso. Eu acho que o problema da comunidade judaica é que a comunidade judaica, as instituições judaicas, estão se transformando, estão virando irrelevantes na vida das pessoas. Os presidentes dos clubes, das sinagogas, das organizações acham minha organização é a mais importante do mundo, ou minha sinagoga é a mais importante do mundo, sem entender que tem que ser focado no indivíduo, né? Se você não está focado na pessoa, se você não serve as necessidades, você não supre as necessidades do indivíduo, ele vai deixar de se interessar. Em Kansas City, na minha sinagoga, uma sinagoga pequena, eu digo para eles que tipo de judaísmo nós praticamos. Eu digo para eles um judaísmo concierge, judaísmo. Você me diz o que você quer e eu vou tentar como te servir. Porque em geral, assim, nós somos a grande sinagoga, você deveria estar feliz que nós te damos o privilégio de ser membro aqui e pagar para ser membro. Eu digo, como que eu posso te servir? O que eu tenho, o que a minha comunidade tem que você precisa, como você pode participar, como nós podemos ajudar uns aos outros. E eu acho que quando a gente começar a se preocupar menos com as instituições e mais com os indivíduos,
eu acho que nós vamos fazer isso, o judaísmo mais relevante na vida das pessoas. Ô Jacques, eu quero que você, todas as vezes que vier ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, nos faça saber, para que a gente possa bater esse papo no ar, porque é importante para as pessoas e sempre a gente renova as discussões, os assuntos, e é muito interessante. Nós estamos chegando ao final do nosso Menorá na TV com você. Então eu quero te oferecer os microfones e as câmeras de Menorá na TV para que você faça suas considerações finais com calma, diga às pessoas como é que elas podem entrar em contato contigo e se despeça dos nossos telespectadores. Então, primeiramente eu quero agradecer a você, toda a equipe da Menorá, a oportunidade de estar aqui. Feliz de primeira vez de estar desse lado da câmara, já que eu assisto vocês sempre. A minha organização chama Brit Bracha. Nós estamos na internet www.bracha.org. Também estamos no Facebook, um grupo que chama Instrução sobre Judaísmo. Nós estamos para servir todo mundo, judeus, não judeus, pessoas que estão interessadas em aprender sobre o judaísmo. Em quem nós não estamos interessados, a gente que vem me dizer que a opinião deles é melhor que a minha. A opinião deles é, no melhor dos casos, igual à minha. Mas enquanto seja meu grupo, a minha opinião vai valer mais. Se eles quiserem, que façam o grupo deles. E eu vou, quem sabe, eu acho que a nossa grande preocupação, por questão da Brit Bracha, que oferece serviços religiosos, aulas, palestras, diálogo, aconselhamento, etc., tudo através da internet, não é o ideal, é o melhor que nós podemos fazer por enquanto. E se podemos ajudar alguém, com prazer. Eu prometo que a próxima vez que eu estiver no Rio, eu volto. Essa é a primeira vez que eu estou voltando no Brasil depois de 10 anos. Então, eu feliz de estar aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, pelo canal 26 da NET. Não é mais o 14, agora é o 26. Nos vemos lá. E você pode assistir o nosso programa em todos os dias e horários alternativos, que você sabe que ele é repetido. Você pode olhar aqui embaixo da telinha e você vai ter a grade que nós podemos oferecer a você. Nos vemos na quarta-feira que vem, no canal 26 da NET, às 10 horas da noite. Até lá.